Graça e paz, como é que você está? Eu espero que esteja muito bem, seja muito bem-vindo a mais um encontro, não comigo, mas com o Senhor Jesus. E a mensagem de hoje é especial para você. Ela tem como tema Guiados pelo Espírito. E a mensagem que eu vou te entregar nessa noite é justamente sobre o que é ser guiado pelo Espírito de Deus. O que é seguir os passos de Jesus, como eu faço isso? Muitas vezes a gente recebe mensagens relacionadas a seguir os passos de Jesus, ser imitador dele, seguir a vontade de Deus, mas muitas vezes não compreendemos como é que isso funciona. E hoje a mensagem que eu vou te entregar é para que você seja guiado pelo Espírito de Deus. Por isso temos esse tema. E para a gente mergulhar na palavra de Deus, a gente vai pegar o capítulo como base, o capítulo 8 de Romanos, versículo 12 ao 17. E lá está escrito o seguinte: Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Amém? Deixa eu orar por você antes da gente começar isso. Eu peço nesse momento ao Espírito Santo, a Jesus, que Ele venha tocar o teu coração. Que o teu coração, que a tua mente esteja aberta para receber a palavra de Deus, como um alívio na sua vida, como um refúgio, um conforto, algo que venha te causar uma transformação de dentro para fora. Que essa mensagem, que essa palavra que for ministrada aqui nessa noite, venha tocar o teu coração de dentro para fora, que venha ser algo inesquecível para a tua vida. Que venha ser uma virada de chave no teu coração. É o que eu oro no teu santo nome, Jesus. Amém. E para a gente iniciar sobre essa mensagem, nós precisamos entender que o que está sendo relatado aqui em Romanos 8 é sobre libertação. É sobre justamente uma virada de chave na vida do cristão. Nós precisamos compreender isso e nós vamos mergulhar dentro disso. No versículo 12 e 13, nós já vamos ter um contexto bem interessante do que a mensagem quer nos trazer, do que a mensagem quer nos entregar. Romanos 8, 12 e 13. Ali está escrito que a gente não pode dever, nós não somos em nada devedores da nossa natureza humana, para vivermos segundo ela, segundo a vontade dela. Porque se vivermos segundo ela, nós morreremos. Mas se através do Espírito eu escolher parar de alimentar a minha vontade, o meu prazer, a minha natureza, aí eu estarei vivendo de verdade. E o que eu falei relacionado à libertação? Por que eu acredito que essa mensagem tem muito a ver com libertação? Porque justamente a mensagem de Jesus, o Evangelho, a palavra de Deus, ela traz libertação. O que estava escravo se torna livre graças ao sacrifício de Jesus. O que estava morto está ressuscitado, vive novamente graças ao amor de Jesus, graças ao que aconteceu na cruz, graças à graça do Senhor. Mas o ponto principal que eu vou utilizar nessa mensagem é sobre a liberdade, e a liberdade ela traz obrigação. Jesus ele nos liberta de todo ato pecaminoso, de todo pecado, de todo prazer humano, de toda vontade, de toda satisfação humana que eu possa ter, de qualquer desejo que eu possa ter. Eu sou liberto por Jesus de qualquer uma delas, pois qualquer um desses atos podem ser facilmente identificados como escravidão. Porque no momento em que eu sou escravo da minha vontade, escravo dos meus desejos, dos meus prazeres, eu só dependo daquilo. Não é que aquilo depende de mim, eu acabo dependendo da minha natureza humana. Eu acabo sendo, como a palavra me descreve, devedor da minha própria natureza.
Só que Jesus nos liberta, Jesus te liberta desta natureza humana, para que você não seja mais devedor e não dependa dela, não dependa mais do desejo sobre ela. Você tem essa oportunidade graças a Jesus. A humanidade por si só, ela vive para a sua própria natureza, a natureza caída, a natureza humana. E o destino final dela é apenas a morte. Não existe outro destino para isso. Porém, todo aquele que recebe a liberdade por meio de Jesus, este tem a obrigação de compreender, de entender a mudança de rota que vai ter na sua vida, porque vai ter. E a mudança de rota já inclui na mudança de atitudes, já inclui na mudança de decisões, já inclui a mudança de pensamento, uma renovação de mente, uma transformação por completo. Porque o que eu fazia antes de Jesus talvez não seja mais necessário e não seja benéfico para a minha vida com Ele hoje. Talvez o que você fazia, o que você pensava, o que você achava que era certo antes de conhecer Jesus, hoje não seja nada suficiente, hoje não seja nada real, hoje não faça sentido algum na sua vida que você vai ter com Jesus. Porque Jesus te liberta de qualquer dependência da natureza humana. Jesus veio trazer libertação para o povo. Jesus veio trazer libertação para a humanidade, porque a humanidade, ela é dependente dos desejos, ela é dependente dos seus próprios prazeres, da sua própria vontade. Ela gosta disso, ela deseja isso. E é só aquilo que ela vive para fazer. Nós somos seres humanos, nós compreendemos isso. Nós somos movidos muitas vezes pelos nossos desejos, pelos nossos prazeres. Somos movidos pela nossa própria vontade. Muitas vezes, quando estamos cegos de forma sentimental, emocional, somos movidos de acordo com o sentimento, com a emoção. Quem nunca escutou sobre se mover pela razão e não pela emoção? É justamente por isso. Muitas vezes, quando nos movemos pela emoção, tomamos atitudes que não tomaríamos quando estivéssemos sendo racionais. E muitas vezes, quando evitamos ser emocionais, vamos para o lado racional, só que o lado racional humano, não o lado racional espiritual que Jesus nos fornece. Mas existe essa mudança, e essa mudança é necessária. Ao entender que nós somos livres graças a Jesus, você precisa compreender que vai existir uma mudança de rota na sua vida. Vai existir uma mudança completa, onde você estava caminhando para um lado e Jesus vai te redirecionar para outro caminho. Jesus vai te apontar para outra direção, porque da mesma forma nós não podemos ficar. Não é possível permanecer. Ao conhecer Jesus, nós não conseguimos permanecer da mesma forma, porque Ele nos redireciona para um novo caminho, um caminho de vida, de luz, de alegria, de paz, em meio a tantos problemas, em meio a toda tempestade, a qualquer problema, adversidade que você possa passar. Jesus te conduz para o caminho correto, vai te conduzir para um caminho diferente, um caminho que vai te fortalecer. Mas é necessário a mudança de rota. Por isso, você precisa compreender que na cruz de Jesus, pela sua graça, pelo seu grandioso amor, você foi liberto da escravidão do pecado. Você foi liberto de qualquer dependência da tua natureza. Você foi liberto de qualquer dependência relacionada aos teus prazeres e vontades e desejos. Você não é mais escravo de nenhum deles, ou seja, hoje você pode dizer não para a tua natureza. Hoje você pode dizer não para o pecado, para as tuas vontades e teus desejos. E você pode dizer sim para Deus. Essa é uma grande diferença. Não existe motivo algum para eu ser devedor da minha natureza caída. Não existe motivo algum para eu dever alguma coisa ao meu prazer, à minha vontade, ao meu desejo. Mas sim, eu preciso ser devedor da nova natureza que Jesus fornece para nós. É isso que você precisa compreender. Compreenda isso em nome de Jesus. Você, ao aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ao confiar a sua vida nas mãos do Pai que te criou, que te moldou bem da forma que você é, com suas características, com seu jeito de ser, Ele vai te moldar novamente
Ele vai quebrar o que é necessário. Ele vai reconstruir o que estava destruído. Ele vai moldar você. Ele vai te fazer quem você realmente é. Porque nós, quando entramos na humanidade, a gente tem uma visão bem distorcida de quem somos. Nós somos movidos conforme o que a humanidade manifesta, o que a maioria das pessoas manifestam. Mas Jesus quer nos redirecionar para a identidade verdadeira que nós temos. E a identidade verdadeira, ela provém da nova natureza. E essa nova natureza provém do Espírito. Não tem nada a ver com a minha carne, não tem nada a ver com o meu cabelo, com o meu estilo de roupa, não tem nada a ver com isso. A nova natureza que Jesus deposita em nós através da graça, através da salvação, é uma nova natureza que não depende mais dos seus desejos, dos seus prazeres, mas depende apenas e unicamente de Deus. É isso que você precisa entender. A nova natureza, ela é perfeita, ela é grandiosa, é uma nova identidade, que antes talvez eu poderia me sentir fraco, me sentir sem identidade, me sentir perdido, mas ao conhecer Jesus, eu compreendo que Ele me fornece uma nova identidade. E aí eu descubro que essa identidade eu sempre tive, porque eu nasci para ser filho de Deus, graças a Jesus. Essa identidade que Jesus tem para você é sua desde o princípio, porque Ele morreu na cruz. Ele ressuscitou para te dar essa nova vida. O que antes foi perdido por causa do pecado, hoje foi recuperado graças a Jesus. Por isso eu não devo nada aos meus prazeres. Por isso eu não posso ser refém de nenhum desejo meu, de nenhuma vontade minha. Mas se eu tiver que ser refém de alguém, que seja refém de Jesus. Mas mesmo assim Ele não faz isso. Se eu tiver que ser escravo, que seja de Jesus, mas mesmo assim Ele não pede para ninguém ser escravo dele. Nós somos filhos e filhos amados do Pai, por causa de Jesus. Eu sou abençoado por causa de Jesus. Você é amado por causa de Jesus. Jesus se colocou numa cruz para te dar essa oportunidade de nova vida. Para você compreender isso e você aproveitar, usufruir dessa nova vida. E esta vida, por consequência, ela é ativa através do Espírito Santo de Deus, onde Ele é quem vai nos auxiliar a abandonar todas as práticas antigas, toda e qualquer prática que eu tinha antes de conhecê-lo. Mas quais práticas seriam essas? Seriam justamente sobre questões de atitudes. Seriam justamente sobre questões de eu pensava de uma forma, mas Jesus me faz pensar de outra. Eu tinha atitudes que eram mais reveladas por causa do meu jeito de ser, das minhas características fortes, meu pensamento forte, meu pensamento rancoroso, bravo. Eu agia de tal forma por causa disso, e hoje Jesus redireciona o meu caminho, redireciona o teu caminho para ter atitudes que reflitam Ele, não você. Para ter atitudes que reflitam a sua adoção espiritual, que reflitam que você é filho de Deus, não filho da natureza humana, não filho das tuas vontades, dos seus prazeres. Porque no momento que a gente é influenciado por eles, nós vamos falhar, nós vamos cair, nós vamos ficar dependentes disso. Mas hoje, graças à morte de Jesus, graças à sua graça, à sua ressurreição, nós também saímos da morte para a vida. Nós também conseguimos ter essa oportunidade de dizer não. Nós conseguimos ter o poder de dizer não para o pecado, dizer não para as vontades pecaminosas, para qualquer desejo que a minha carne possa ter, qualquer desejo que o meu corpo possa ter. Hoje eu posso dizer não graças a Jesus. Ao que antes eu era escravo, hoje não sou mais, por causa de Jesus. Isso nós precisamos compreender. Ele vai nos auxiliar, o Espírito Santo de Deus vai nos auxiliar a abandonar qualquer prática do passado. Só que a questão é que muita gente pensa que Jesus faz por força. Jesus chuta a porta do coração das pessoas, Jesus entra quebrando tudo dentro da casa de uma pessoa, mas não, Jesus é um bom cavalheiro, Jesus é educado.
Jesus só entra se a pessoa permitir. Por isso que antes de qualquer mensagem eu falo para você, eu faço uma oração para que você esteja com o seu coração aberto, com a sua mente aberta. Porque Jesus só vai fazer grandes coisas, Jesus só vai se manifestar para quem tiver o coração aberto para Ele, para todo aquele que nele acreditar. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus não tem prazer nas pessoas que estejam com o coração fechado para Jesus, porque Deus quer o bem das pessoas. Deus não quer o mal de ninguém. Deus não quer obrigar ninguém a nada. Jesus não quer obrigar ninguém a nada. Jesus quer te dar justamente a consciência. Como assim? Eu quero compreender como é caminhar com Jesus. Eu quero conhecer Jesus. A forma como eu conheço Ele é através do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai me redirecionar para as atitudes corretas, para as ações corretas. Hoje eu posso ter uma atitude diferente graças a Jesus. Hoje eu posso ter um pensamento diferente graças a Jesus. Não por força, mas por consciência. Porque se eu me apegar ao meu passado, às escolhas do meu passado, ao que eu fazia no meu passado, eu vou morrer. Eu vou permanecer no mesmo lugar paralisado. Mas se eu me apegar a quem vai me redirecionar para o caminho certo, eu vou viver. Você vai ter uma vida. Não se apegue ao teu passado. Não se apegue às escolhas que você tinha, aos pensamentos que você tinha quando vivia lá atrás. Hoje você não vive mais lá graças ao amor de Jesus, graças à salvação que Ele te depositou, a salvação que ficou disponível para você. Então não existe necessidade alguma de você permanecer nas vontades e escolhas do seu passado, mas hoje existe a necessidade de você abandonar tudo e qualquer coisa que ficou lá, para você viver verdadeiramente, para você estar vivo verdadeiramente. Em Colossenses 3:5 está escrito o seguinte: portanto façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Mas o que eu quero que você grave aqui é justamente: façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão onde? Dentro de vocês. Por isso que eu digo que nós não devemos, e a palavra nos indica fazer isso, não deva nada à sua natureza humana. Ao conhecer Jesus, ao receber a salvação pelo Senhor, ao receber a graça de Deus, você precisa compreender que você não deve nada para a sua natureza humana. Você não deve nada aos desejos da sua carne, porque eles só vão te conduzir para a morte. Eles só vão te conduzir para uma morte espiritual. Eu não estou dizendo que você vai morrer fisicamente. Em casos extremos isso acontece, infelizmente acontece. As pessoas são tomadas pela tristeza emocional, pelo abalo emocional, e muitas tiram as vidas. Você consegue compreender isso? Muitas são abaladas emocionalmente e chegam ao ponto de se suicidar. Isso é profundo. Se hoje você não chega a esse ponto, talvez você possa ter até pensamentos relacionados a isso, mas Jesus não tem prazer nisso. Jesus não quer que você faça isso. Ao conhecer Jesus, você vai compreender que o caminho vai ser mudado, a direção vai ser trocada. O que antes você caminhava para um lado, você vai caminhar para o outro por causa de Jesus. O Espírito Santo vai precisar ser o seu guia, e você vai precisar fazer com que qualquer desejo pecaminoso, qualquer desejo da tua vontade, da tua carne, seja morto. Tudo que está dentro de você, que não vai agregar no teu relacionamento com Deus, precisa ser morto, precisa ser ignorado, precisa ser deixado no passado, porque na sua vida com Jesus não combina nenhum desejo que você tinha antes. A sua vida com Jesus hoje não necessita de nenhum desejo, de nenhum prazer que você tinha antes de conhecer Ele, porque o Senhor faz tudo novo. Todas as coisas velhas se passam, tudo é deixado lá onde precisa estar. Tudo se faz novo. Você tem tudo que precisa em Jesus. Você tem tudo que precisa nele. No versículo 14 está escrito o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você compreende que um GPS, como que funciona?
Você está em um local e você coloca lá, preciso ir em tal lugar, preciso ir para outra cidade. Você coloca lá o destino e o GPS vai apontar o caminho para você, vai apontar a melhor rota para você. Amém? Certinho? Essa é a função do GPS. Se a gente pegar o contexto de construir um imóvel, construir um móvel, construir um eletrodoméstico, construir o que for, qualquer equipamento que precise ser montado, vem justamente com um manual junto. Essa webcam que eu estou fazendo as gravações para poder fazer as mensagens para você aqui através do YouTube, ela vem com um manual. O manual me ensina como eu posso instalar ela no meu computador, o que eu tenho que fazer, como eu posso regular a qualidade do vídeo, como eu posso ver a quantos FPS ela vai gravar ou não. Ele vai me mostrar tudo no manual, como eu faço o pareamento, como eu vou fazer tudo da forma correta. E da mesma forma é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vai te conduzir para o caminho correto. O Espírito Santo vai te direcionar para o destino certo. Por isso que ao conhecer Jesus, você não permanece mais a mesma pessoa. Porque o que você pensava antes de conhecer a Ele, tudo é mudado. Jesus aperfeiçoa o que nós pensávamos. O que a gente achava que sabia não vale de nada ao conhecer Jesus, porque Ele nos ensina coisas novas. O que eu achava que sabia sobre mim não vale de nada mais, porque a vida que Jesus me fornece é feita de totalmente coisas novas. E as informações mudam. O que antes eu me sentia, abandonado, sozinho, não me sentia com valor nenhum, tudo muda com Jesus, porque Ele redireciona o meu pensamento e me faz ter outra visão. Jesus amplia a nossa visão. O que antes era limitado por causa da natureza humana, uma visão que só enxerga o que está na sua frente, o que os olhos podem ver, Jesus nos faz enxergar muito além do que a vista enxerga, muito além do que os olhos podem ver. Vai muito além disso. Essa é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser nosso guia. Só que ao aceitar um guia, você precisa admitir que tem dependência. Você precisa admitir que é dependente. Você vai viajar, novamente um exemplo, você vai viajar para algum lugar, para alguma localização. Você pode colocar no GPS, mas ao chegar lá, como é que você vai saber para onde você precisa ir se você não conhece essa cidade? Você pode escolher ser teimoso e se virar com suas próprias pernas, ir para lugar errado, perder tempo, gastando tempo por causa das suas escolhas de teimosia, ou você pode procurar quem conhece a cidade para te ajudar. Você pode procurar um guia para te guiar para o caminho certo, para a direção certa, sem perca de tempo. E é isso que nós precisamos fazer com o Senhor, com Jesus. Eu preciso admitir que eu sou dependente de Deus. Porque é tão fácil depender da vontade humana, é tão fácil depender dos meus prazeres, dos meus desejos, mas quando se trata de depender de Deus, parece tão difícil para você? Parece tão difícil para nós? Nós precisamos admitir que somos dependentes de Deus. Nós precisamos admitir que precisamos de um Salvador. E o Senhor Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para te dar essa oportunidade de nova vida, para te dar a oportunidade de conversar com Deus, de ter um relacionamento com Deus, de ser dependente de um pai que ama, de um pai que abraça, de um pai que está sempre junto. Jesus te dá essa oportunidade. Admita a dependência de Deus, pois o guia sabe o que você não sabe. O guia conhece o que você não conhece, e ao admitir dependência, aonde ele apontar, vá. A direção que ele te mandar ir, vá. O Espírito Santo sabe o que nós não sabemos. O Espírito Santo tem o conhecimento de muitas coisas que a gente não faz nem ideia, mas é Ele quem vai apontar a direção. Mas essa direção parece que vai ser dolorido, parece que vai ser complicado. Muitas vezes vai ser, compreenda isso, muitas vezes vai ser extremamente dolorido. Muitas vezes vai machucar, abandonar coisas do passado. Muitas vezes vai ser muito difícil abandonar pensamentos, desejos e vontades do que a gente fazia no passado, mas o Espírito Santo vai te dizer, vai ser doloroso agora, mas confia em mim, vai ser o melhor depois, o melhor vai acontecer depois. Você precisa confiar no Espírito Santo de Deus, você precisa aprender a ter dependência do Espírito Santo de Deus.
Não dependa mais da natureza humana, mais das tuas vontades, porque a natureza humana ela é especialmente refém do que tu quer fazer, do que tu deseja fazer, do teu prazer, da tua vontade. Por isso que é tranquilo de permanecer com ela. Mas o Espírito de Deus te guia para o melhor, mesmo que doloroso, no final vai ser o melhor. Compreenda isso em nome de Jesus. Aceite a dependência que Deus fornece. E essa orientação que o Espírito Santo, ela não é baseada em misticismo, ela não é baseada em êxtase, em algo que você não vai compreender. O Espírito Santo vai falar no teu coração. O Espírito Santo vai ministrar através da sua consciência, da sua mente. Ele vai te mostrar o caminho certo. Mesmo que seja dolorido, siga com o Espírito Santo. Siga com Jesus. Gálatas 5,18. Se deixar que o Espírito te guie, já não vai estar debaixo da lei. E a lei, ela veio para mostrar o que é correto. A lei, ela veio para revelar o que nós precisaríamos fazer, mas o inimigo se aproveitou da lei para apontar a condenação do ser humano. Pois, se não soubéssemos que o mandamento dizia não cobiças, a gente não teria nem o sentimento de cobiça. E o inimigo é descrito na palavra, em Romanos aqui mesmo, Romanos 7, se eu não estou enganado, que justamente por isso o inimigo utilizou da lei contra o ser humano, para mostrar a sua insuficiência, a sua condenação. Mas hoje, Jesus Cristo te liberta da escravidão do pecado, da escravidão da lei, para essa nova vida, a nova aliança da graça, do poder de Deus, do poder maravilhoso do Senhor, para que a gente venha permitir que o Espírito nos guie. Nada é por obrigação, é por consciência. Nada é puxando pelo braço. Deus não faz isso. Ele te mostra o caminho, você é quem escolhe se vai seguir esse caminho. É como uma voz que vai falar na sua mente, para te apontar a direção certa. Ah, mas como eu posso discernir se é a voz do Espírito Santo ou é a voz da minha vontade? É muito simples. Se a voz que está falando na tua mente tem muito a ver com Jesus, reflete o que Jesus ensina na sua palavra, siga essa voz. Se ela não reflete nada que tenha a ver com Jesus, se ela tem sido praticamente o oposto do que Jesus é, ignore. Abaixe o volume, zero o volume dessa voz, porque ela só vai te fazer ficar preso, sendo que você não está mais por causa de Jesus. Então não aceite mais depender da natureza humana. Dependa de Deus, seja guiado por Deus. No versículo 15 diz o seguinte: porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temer. Vocês não receberam um espírito de medo para novamente estar medrosos, escravos novamente. Mas um espírito que recebemos foi o espírito de adoção, pelo qual nós podemos hoje clamar a Deus, Abba, Pai. O que eu posso dizer com isso para você? Conhecer Jesus e ter medo dele não faz sentido. Conhecer a palavra e ter medo da palavra de Deus não faz sentido. Conhecer Jesus e permanecer na escravidão das vontades, dos meus desejos, dos meus prazeres não faz sentido. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Nós recebemos de Deus o espírito de adoção, o espírito de poder chamar Deus de Pai, o espírito de poder olhar para Ele e conversar com Ele, o espírito de poder dizer não para minhas vontades humanas, para as vontades da carne, para as vontades do corpo. Hoje eu posso dizer não, porque Deus depositou isso em nós. E o relacionamento com Deus não produz temor e covardia. Ele não produz medo, pois o perfeito amor lança fora todo medo. Ele produz poder, amor e autocontrole. Ele produz a consciência, o discernimento, o entendimento da palavra de Deus. Ele vai te fornecer e vai te guiar para o caminho certo. Ah, mas eu devo ter medo de um pai. Se a sua experiência foi ter medo de um pai,
se sua experiência pessoal foi ter medo do seu próprio pai, essa experiência não é a mesma da paternidade de Deus para nós. Porque quando se tem medo de um pai, não se conta muitas vezes o que sente, não se conta o que você está passando. Você tem vergonha, medo de contar, medo de ser zombado, medo de ser ignorado, medo de que seus sentimentos não sejam levados em conta. Ao ter medo de um pai, você faz as coisas por obrigação e não porque deseja fazer. Esse é um contexto bem diferente. Deus é um pai que nós não precisamos ter medo. Jesus é um bom pai em que nós não precisamos ter medo algum. O que existe na paternidade de Deus por nós é o respeito. E respeito é muito diferente de medo. Porque ao respeitar um pai, ao saber que ele quer o melhor para nós vamos lá e vamos contar o que sentimos para ele. Nós vamos nos abrir para o nosso pai. Então nesse momento você compreenda isso. Não precisa ter medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Tenha medo de ser preso às tuas vontades. Tenha medo de ser preso aos teus desejos, à tua vontade da carne e do corpo. Tenha medo de ser preso, dependente da tua natureza humana. Mas não tenha medo de depender da natureza nova que Deus produz para você viver, que Deus depositou para você viver, da salvação que está disponível para você viver, usufruir. Não tenha medo de Jesus, porque ao não ter medo de Jesus, você vai respeitá-lo, você vai saber que ele tem o melhor para você. E ao respeitar um pai, ao ter intimidade com o pai, você tem a liberdade para contar o que está sentindo, o que você está passando, e este pai vai te ouvir e vai te aconselhar. Esse é o Deus Pai, esse é Jesus. As coisas que você vai aprender a fazer, você vai fazer porque o Pai vai te ensinar e você respeita a palavra do Pai. E você sabe que o que o Pai quer para você é o melhor. E você vai respeitar o Pai. Você vai fazer porque deseja. Se você optar por não fazer, você tem o poder disso. Você tem o livre-arbítrio. Antes de Jesus, você não tinha essa opção. Você não tem a opção de dizer não para o pecado. Você é escravo do pecado, você é escravo das suas vontades. Mas ao conhecer Jesus, você tem o poder de escolha, você tem o livre-arbítrio. Você tem a oportunidade de dizer não para a sua vontade humana, de dizer não para as suas vontades da carne. Essa é a experiência que Jesus fornece para nós. Essa é a experiência que o Espírito Santo quer te direcionar a ter. A experiência de ter um pai de verdade. Um pai que abraça, um pai que escuta, um pai que corrige, um pai que ensina. E você o respeita, e você o ama, você se sente à vontade com ele. A experiência de ser adotado por Deus, de compreender que a paternidade de Deus é diferente de qualquer paternidade que o mundo possa oferecer, de qualquer experiência que a gente pode ter humanamente. Quando a gente compreende que a experiência com Deus é diferente, tudo muda, é um divisor de águas. Para quem nunca teve essa ideia de paternidade antes. É um divisor de águas compreender que o Pai que Deus é para nós é muito diferente da paternidade humana. É um divisor de águas. E para a gente encerrar essa mensagem, no versículo 16 e 17, está escrito: o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, comunica ao meu Espírito que eu sou filho de Deus. E se filho herdeiro, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se então eu sofrer com Ele, certamente serei glorificado com Ele. Olha só que profundo isso. Com Jesus, você precisa estar nos dias bons e nos dias ruins. Nos dias em que você se sentir completamente disposto, revigorado, com muita força de vontade, esteja com Jesus. Mas nos dias em que você se sentir abatido, cansado, aflito, com medo, não pense que Jesus não está com você. Ele está. Jesus está contigo nos dias bons e nos dias ruins. E é Ele mesmo quem vai comunicar a teu espírito de que você é filho dele. Então, independente da situação, independente da situação que você esteja passando, da adversidade, do problema que você esteja passando, confie em Jesus. O Espírito dele, Jesus mesmo, vai comunicar ao teu espírito de que você é filho de Deus. No dia bom e no dia mau, independente do que aconteça. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, você é filho de Deus, você é a noiva de Cristo. Aceite essa dependência, aceite depender de Jesus, de estar aos pés dele, de estar tendo um relacionamento com ele, um contato com ele. O mesmo Jesus, o próprio, vai
comunicar a teu espírito de que você é filho de Deus. Mas eu estou me sentindo abatido, os dias não estão sendo fáceis, a tempestade está muito forte, os ventos estão vindo muito fortes, estão abalando a minha casa, a minha estrutura emocional, a minha família. Mas o Espírito de Deus vai comunicar a teu espírito de que você é filho de Deus. E independente da situação que você esteja passando, independente da tempestade que você esteja enfrentando, Jesus comunica ao teu espírito de que você é filho de Deus. No dia bom e no dia ruim, você é filho de Deus. No dia de sol, você é filho de Deus. No dia de tempestade, de muita chuva forte que vai tentar te abalar, você é filho de Deus. Em meio à paz, você é filho de Deus. Mas em meio à destruição, você não deixa de ser filho de Deus. Você é filho de Deus. Você permanece sendo. Receba essa salvação. Receba essa adoção espiritual que Deus te fornece. Jesus está contigo todos os dias, independente do que for. Então, melhor para você, para a sua vida, é compreender de que o dia de sol Deus fornece e Deus está lá. Compreenda também que a tempestade Deus permite, mas que Ele está lá também. E sabe onde é que Deus está na tempestade? A gente já teve esse relato descrito. Deus está dormindo no meio da tempestade. Ele quer que você descanse também. Descanse na tempestade. Confie em Jesus. Entrega a sua vida com Jesus. Tudo provém dele. Hoje, se você pode escolher uma coisa, é escolher ser guiado por Deus. Escolha ser guiado pelo Espírito Santo. Que você tenha sido tocado por essa mensagem, que você tenha compreendido o que essa mensagem quer entregar para a sua vida. Eu vou fazer uma oração para finalizar essa mensagem, que você tenha sido marcado pelo amor de Jesus. Amém? Pai, eu te peço nesse momento, te agradeço pela vida que nós temos contigo hoje. Te peço perdão pelas minhas falhas, pelos momentos em que talvez eu seja inclinado para as minhas vontades humanas. Mas o desejo do meu coração, rendido aos teus pés, rendido a essa vida que o Senhor me fornece, é que eu seja guiado pelo teu Espírito. Então, Espírito Santo, guia a este que está me escutando, a este que está me vendo, pelo caminho correto. Guia essa pessoa para a vontade de Deus. Guia essa pessoa para a direção que Deus quer direcioná-la. Guia essa pessoa para a dependência espiritual sua, pois nós somos filhos amados graças ao teu amor, Jesus. Graças à sua salvação, hoje eu posso clamar Abba Pai, hoje eu posso chamar Deus de Pai. Que essa pessoa que está me vendo nesse momento receba a adoção espiritual que Jesus fornece. Receba a dependência espiritual que Jesus fornece. Receba o Espírito Santo como guia em cada decisão. Não precisa mais voltar para o passado. Não precisa mais depender das escolhas do passado, da sua natureza humana. Dependa hoje de Deus. Dependa hoje do Espírito Santo. Que Ele seja o teu guia todos os dias da sua vida. É o que eu oro no santo nome de Jesus. Amém. Que você tenha sido abençoado por essa mensagem. Guarda ela no teu coração e na tua mente. E viva dia após dia junto com Jesus, passo a passo com Jesus. Que a graça e o Espírito Santo de Deus seja contigo todos os dias. Forte abraço e até a próxima.